verdade, compreende? Eu não tivesse, em certos momentos, uma exigência superegóica tão grande, compreende? Provavelmente eu teria uma liberdade maior, eu acho. Entende? Agora, não necessariamente melhor, entende? Na verdade, o meu percurso literário, isso se pode chamar de percurso literário, né? Mas o meu percurso literário, ele passou de Monteiro Lobato para Júlio Verne, de Júlio Verne para Mark Twain e, em seguida, para o romance policial. Eu comecei a ler literatura universal muito por provocação, né? Uma generosa provocação, que eu guardo a maior gratidão por ela, de um tio meu que era um apaixonado pela literatura e que foi quem me deu os primeiros livros chamados de literatura mais séria, né? E acabei, quer dizer, a partir daí nunca mais deixei de ler, né? Mas estivesse eu lendo o autor que fosse, paralelamente eu estava lendo um autor policial. A literatura policial passou a ser uma espécie de leitura paralela a toda e qualquer leitura. Mesmo quando depois eu vim a ser professor, né, e a própria atividade de professor te obriga à leitura cotidiana e abundante, né? De modo que eu me tornei professor com 23 anos de idade, mais ou menos, e lia intensamente. O professor de filosofia é obrigado a ler muito, né? Ler os clássicos todos. Mas sempre, estivesse eu lendo Platão, Aristóteles ou Kant, eu estava paralelamente lendo um romance policial, como se fosse uma espécie de contraponto às minhas leituras, né? E isso persiste até hoje, entende? Quer dizer, isso não foi uma coisa passageira, né? Que eu me lembro dos meus últimos, sei lá, vamos botar aí 40 anos para não estender demais a coisa, né? Que eu me lembro dos meus últimos 40 anos, né? Eu jamais deixei de ler livro policial. Quem de alguma maneira fez isso acaba se surpreendendo com a riqueza da literatura policial. Porque imagine você ler durante 40 anos autor policial e durante 40 anos você encontrar boa leitura. Quer dizer, é sinal de que é uma literatura com uma riqueza, uma produção invejável. Que tipo de literatura é essa que muita gente considera de segunda categoria, uma literatura menor, né? Quase sempre se fala em literatura e literatura policial, né? Como se a literatura policial fosse uma espécie de música de consultório de dentista ou de elevador, né? Que dura enquanto você está ali e depois, né? Só funciona como pano de fundo. E não é verdade. Você tem um Dashiell Hammett, você tem um Raymond Chandler, você tem um Ross MacDonald, John MacDonald, você tem os mais recentes, John Dunning, etc. Você tem gente da maior qualidade, né? Eu não acho que exista literatura policial e a outra literatura. Eu acho que tem literatura. Na minha infância, eu nunca tive problema de saúde, eu fui uma criança extremamente saudável. Quer dizer, tive as doenças que criança teve na época, até porque na época não havia tanta vacina para te proteger. Mas não tive, fora as cataporas da vida, né, eu fui uma criança bastante saudável. Fui filho único durante 7 anos, né? Na verdade, eu sou gêmeo, mas o meu irmão gêmeo morreu com 1 mês de vida. Então, durante 7 anos eu fui filho único, depois, aos 7 anos, nasceu um irmão. E eu fui criado numa Copacabana muito agradável. Eu morava na rua 5 de Julho,
que era uma rua na época que não tinha nenhum prédio, né? E com muitas casas, muito quintal baldio, muita mangueira, muita amendoeira, né? Com um espaço de locomoção extraordinário. Tinha minha turma de rua, como toda criança tem, jogava muita bola, jogava muito basquete, pratiquei muito esporte, era um aluno deplorável, e continuei sendo deplorável durante muito tempo. Eu fui péssimo aluno na escola, por pura vagabundagem, entende? Quer dizer, você imagine uma Copacabana dessa para um menino de 12, 13, 14, 15 anos. Era um mundo assim, investigado, descoberto, inventado, né? E colégio realmente era uma chatice, entende? De modo que o colégio e eu nos toleramos durante um certo tempo, até que tive que tomar vergonha na cara e começar a estudar, mas isso já foi, eu já estava bastante grandinho, compreende? O suficiente para refletir e tomar vergonha na cara, porque era o momento mesmo. Mas, enfim, minha infância foi uma infância, né, muito pouco reprimida socialmente, entende? Eu tinha liberdade de ação bastante, entende? Não acredito em Deus. Eu sou um ateu, né? Ateu convicto. Não acredito em Deus. Não acredito em Deus, não sou religioso, né? Mas, enfim, a ideia de Deus, né, como a ideia de absoluto em geral, ela me acompanha como tema. A filosofia, né, um dos temas fundamentais da filosofia é a questão do absoluto. E se esse absoluto vai se chamar Deus, razão, ou seja, enfim, seja qual for o apelido que o absoluto tem, né, ele é um tema absolutamente constante na filosofia. Portanto, um tema que me acompanha já há muitos anos, né? Agora, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da crença, não acredito em Deus. Eu não sou religioso no sentido nenhum, nem holista no sentido de acreditar que há uma totalidade, uma coisa globalizada e tal. Não, eu sou o oposto do religioso, entende? Eu sou um ser da superfície, entende? Eu acho que para cima tem montanha, nuvem, céu, etc., né? Tem mais... enfim, eu não acredito em nada transcendente. A transcendência, para mim, ela, seja de que forma for, eu não acredito. E um Deus concebido imanentemente, tipo panteísmo, etc.,